Bom, na aula passada, né, nas aulas passadas, a gente começou a falar de alguns tipos especiais de sinais, tá? Então a gente falou, né, do sinal degrau unitário, certo? Que ele é definido de uma forma bastante simples, né? Na verdade não tem muito mistério, né, o degrau unitário, né? Só para fazer um desenho aqui novamente dele, a gente pega um sinal que, quando t é maior do que zero, ele vale 1, maior ou igual a zero, e quando t é menor do que zero, ele vale zero, tá? Então esse aqui ele vale 1, e esse aqui é o nosso U de t. Aí a gente falou de um sinal, a gente viu que com o U de t, por exemplo, a gente conseguia gerar sinais como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse sinal que está aqui embaixo, né? É um sinal que eu gerei usando o U de t, certo? Esse sinal aqui a gente chama de pulso retangular, certo? Nesse caso aqui, ele não é um pulso retangular unitário, porque a altura dele é diferente, a altura dele é 1 sobre E, tá? Mas é um pulso retangular que vai de menos E sobre 2, ou menos epsilon sobre 2, até mais epsilon sobre 2, tá? E a gente viu que qualquer pulso retangular que vai de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2, ou que vai de A até B, a gente pode escrever como sendo U de t menos A menos U de t menos B. Se a gente substituir aqui o A por menos epsilon sobre 2 e o B por mais epsilon sobre 2, né, a gente tem isso aqui, ó, certo? Esse aqui é o nosso pulso retangular de altura 1, tá? E que vai de menos epsilon sobre 2 até mais epsilon sobre 2, só que como ele vale... Isso aqui é quando você tem tamanho 1, né? Eu aqui multiplico por 1 sobre E, certo? E a gente viu o seguinte, ó, que esse pulso retangular, se a gente fizer, né, se a gente fizer esse pulso retangular fazer com que esse epsilon tendesse a zero, né, a gente tem um outro sinal, que é esse delta de E, né, que eu chamei aqui delta de E, certo? E esse delta de epsilon, né, esse delta de epsilon, né, o que acontece? Se eu pegar e integrar ele de menos infinito até mais infinito, né, ele vai dar 1. E isso aqui é uma das características, né, do sinal, né, impulso unitário. O impulso unitário é um sinal que não é o delta de epsilon, né? Por que não é? Porque o delta de epsilon só tem essa característica aqui, ó, que a integral é 1, tá? Porém, o delta de t, né, digamos assim, o delta padrão, ele tem que ser zero, qualquer t que seja diferente de zero. Então a gente viu na aula passada que a gente poderia fazer esse epsilon tender a zero, e aí você teria que esse delta de epsilon seria, né, se você pegar aqui o limite, né, que o delta de epsilon, quando o epsilon tende a zero, é o delta de t. Aí a gente viu que essa característica aqui, né, essa característica importante do delta de t, ela é usada para outras coisas, a gente vai falar, a gente vai repetir daqui a pouco, mas a gente viu também que, na verdade, a melhor forma de definir o delta de t, né, deixa eu apagar aqui, é usando a função generalizada, tá? O que é a função generalizada? A gente coloca
né, uma função dentro de uma característica dela, e se ela bater com essa função, ela é a função. Né, a gente chegou à conclusão que a definição mais correta do delta de t é que ele é a derivada em relação ao tempo do degrau unitário, tá? Ou seja, o degrau unitário, a gente pode dizer que é a integral de menos infinito até t de delta de tal de tal, certo? Ué, funciona assim? Funciona, pode ver. Quando t é menor do que zero, esse t está aqui na integral menor do que zero, o delta de tal, né, ele vai valer quanto? Ele vai valer zero, certo? Quando t for maior do que zero, essa integral de delta de tal, ela vai valer 1, porque vai passar do zero, entendeu? Vai valer 1, tá certo? Então, a gente pode escrever assim, tá? Também. Tá? Então, a gente viu que tem algumas propriedades super importantes do delta de t, que eu vou repetir aqui, ó, só para a gente lembrar, que são as seguintes, ó, vou mudar até de cor aqui. Propriedades. A gente ficou a aula passada basicamente falando desse cara, porque ele é um cara difícil a gente entender um pouco, né? Mas o que é importante para a gente são as propriedades. Então, por exemplo, se você pegar uma função qualquer, f de t, e multiplicar pelo delta de t, a gente viu que vai dar o f de 0 multiplicado pelo delta de t. E por que isso? Porque o delta de t só existe em t igual a 0. Então, em todos os outros lugares, né, notem que a gente não vai zerar a função. A gente vai pegar um valor da função, que é o f de 0, e vai multiplicar pelo delta de t, certo? Então, se a função é f de t igual a 3 o tempo todo, de menos infinito até mais infinito, quando você multiplicar pelo delta de t, ela não vai ser mais 3 de menos infinito até mais infinito. Vai ser 3 vezes delta de t, certo? Porque só no ponto 0 que ela vai existir, certo? E vai ser 3 vezes delta de t. A gente viu também que a gente pode fazer uma coisa semelhante, delta de t menos um t grande. O que é menos um t grande? É o delta de t deslocado t grande unidades para a direita, certo? Se o t for um número negativo, então vai ser delta de t menos um número negativo, vai ser um delta de t mais t grande, vai deslocar para a esquerda. Isso aqui vai dar f de t grande vezes delta de t menos t grande. Por que existe esse deslocamento? É justamente porque você deslocou o delta de t menos t. Se você deslocou para lá ou para cá, o único lugar que essa multiplicação vai aparecer é justamente onde o delta de t coincide com o f de t, né? O f de t nesse caso é o f de t grande, é justamente naquele ponto. Legal. E a gente viu também que se você integrar essas duas fórmulas aqui, ó, integrando, o que nós temos? A gente tem que a integral de f de t vezes delta de t, né, dt vai ser igual a f de 0. Por quê? Porque é só substituir f de t vezes delta de t, vai dar f de 0 vezes delta de t. Só que f de 0 é uma constante, vai para fora da integral, a integral de delta de t dt é 1, então vai dar f0 vezes 1. E aqui a mesma coisa, você pegar e integrar f de t vezes delta de t menos t grande, vai dar f de t grande, tá? dt. Foi isso que a gente viu, basicamente. Essas propriedades aqui são muito importantes, tá? Eu não fiz nenhum exercício, mas eu vou fazer agora. Tem os exercícios prontos aqui. Deixa eu só colocar isso aqui que ele vai sumir, beleza.
Tem uns exercícios prontos aqui que são interessantes. Professor, Oi. essas notas de aula. Eu vou gerar um PDF, depois eu coloco para vocês baixarem também. Beleza. Tranquilo? Ok. Eu gero um PDF e coloco para vocês baixarem. Deixa eu só pegar esse cara aqui. São os exercícios aqui, uns exemplos, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para vocês poderem fazer sem saber a resposta. Vou fazer um só e vou dizer qual é a dica. Tá? Então, aqui, ó. Aqui o que acontece? Ele tem alguns exemplos. Ele fala assim: mostre que, não é mostre que. Vamos calcular aqui, né? Vamos tirar o mostre que e vamos simplesmente calcular isso aqui, né? Como assim? Ele fala o seguinte, ó. O que é t ao cubo mais 3? É uma função do tempo, certo? Então, se eu for ver, o que é isso aqui? Isso aqui é um f de t, certo? E se eu multiplicar ele pelo delta de t, a primeira propriedade que tem aqui, ó, diz o seguinte, ó, que isso aqui vai dar o f de 0, né, vezes o delta de t, certo? Então usem essa propriedade, né? F de t vezes delta de t é igual a f de 0 vezes delta de t. Mas quem é f de t? Nesse primeiro exemplo aqui, na letra A. F de t é t ao cubo mais 3. Certo? Então, quanto é que vai ser o f de 0 aqui? Só substituir, quanto é que vai ser? 0 mais 3, que vai dar quanto? 3. Então, quanto é que vai ser a saída aqui? 3 vezes delta de t. Vamos ver se está certo? Aqui, ó. Vou tirar o borrão aqui, ó. 3 vezes delta de t. Então o delta de t não desaparece. Não, delta de t não desaparece em nenhum caso. Só desaparece quando você integra. Só quando eu não integrei, certo? Eu não integrei aqui, certo? Vamos fazer da integral, então. Aqui, a letra A aqui do segundo exemplo, ó. Segundo exemplo já vai mudar, vai desaparecer o delta de t. Quer ver? Opa. Integral de menos infinito até mais infinito de delta de t vezes e elevado a menos j ômega t dt. Notem que eu podia ter feito delta de tal e elevado a menos j ômega tal de tal. Eu podia ter falado delta de x e elevado a menos j ômega x dx. O que é importante é o dx. Se o dx é alguma coisa assim, é a variável que eu estou usando para integrar, certo? Ok? Legal? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Eu sei que quando você integra f de t com delta de t dt, vai dar f de 0. Quem é o f de t aqui, nessa equação? Quem é o f de t? Quem é o f de t aqui? Exponencial. É a e elevado a... Exatamente, certo? Então, quem é o f? Isso aqui não vai dar f de 0? Na verdade, não vai ser um f de 0 aqui? Certo? Ok? Mas quem é f de 0? F de 0 é f da função no tempo t igual a 0, certo? Então, isso aqui vai ser e elevado a menos j ômega 0.
Essa é a resposta. Mas eu posso simplificar isso aqui? Quanto é que vai dar isso aqui? 1. Né? Ok? Deu 1. Legal? Por que deu 1? Porque elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Tá? Vamos ver se está certo isso? É só pegar aqui e apagar. Ó. Tá certo, deu 1. Legal? Agora, notem que vocês vão ter exemplos em que não é delta de... Até tem esse aqui, né? Delta de t. Esse segundo exemplo aqui, ó, vocês podem fazer. Ó. Esse é delta de t. Aqui também é delta de t. Note que aqui ele coloca delta de ômega. Mas ao mesmo tempo ele coloca ômega aqui também do lado de fora. É que ele usou outra variável. É bom vocês saberem disso. Tá? Então é a mesma coisa. Como é que vai ser? Você vai ser que vai ser... Não interessa, tá? O ômega ali fora vai ser f de ômega, né? Vezes delta de ômega menos 1. Né? E aí o que você vai ter? Você vai ter que... Isso aí vai ser o quê? Vai ser f de 1, né? Por que 1? Porque é onde... Aí tem um grande macete para vocês acertarem todos os problemas de delta de t e de integral. O ponto que você vai pegar a função... Primeiro macete, tem que descobrir a função. Pô, mas vamos combinar que descobrir a função é fácil. Tirou o delta de t, o que não é delta de t é a função. É o f, certo? Aí depois você tem que fazer o quê? Ou você tem que fazer f de 0 vezes delta de t, ou delta de ômega, ou delta de tal, ou delta de x, não interessa, vai depender de como está aqui, tá? Ou você vai ter que fazer só o f de ômega, ou você vai ter que fazer só o delta de, o f de 0 sozinho, sem o delta de ômega. Quando é que vai aparecer o f de 0 sozinho? Quando tem a integral, certo? E qual é o grande macete? É que você só vai ter o valor da função, presta atenção nisso, você só vai ter o valor da função quando o que tiver dentro do parênteses, ou seja, o que tiver dentro do parênteses, deixa eu colocar aqui, ó, o que estiver, esse é o macete, dentro do parênteses do delta de t, ou delta de x, ou delta de alguma coisa, tem que ser zero. Como assim tem que ser zero? Ué, o delta de t só não existe quando ele é zero? Lembra da definição dele? Então tem que ser zero. O que vai acontecer nesses casos? Presta atenção. Aqui, ó, e aí você vai fazer o quê? Você vai aqui. Quem é que tem que ser zero aqui? Desculpa. Não é o t que tem que ser igual a zero? Então é só você fazer f de 0. Aqui também, ó. Né? Opa. Fiz uma besteira aqui. Aqui também, mas no último, não é quando ômega é igual a 0. O que tem que ser 0? O ômega menos 1. Tá dando para entender o que eu estou falando? Olha aqui em cima, ó. Olha aqui. Aqui não tem que ser 0? Olha aqui, não tem que ser 0? Para isso aqui ser 0, o que tem que acontecer? T menos T grande tem que ser igual a quanto? 0. Se T menos T grande é igual a 0, quanto vale o Tzinho? T grande. Certo? Aqui, ó, o T sozinho, vocês concordam que é a mesma coisa que você colocar T menos 0? Ou T mais 0, não interessa? Concordam? Se colocar T menos 0, vai dar F de T grande, né? F de 0, porque o T grande passa a ser 0. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Esse caso de cima aqui, esse caso aqui, ó, assim como o de baixo, é um caso especial da segunda linha. Não sei se vocês estão entendendo.
Faz a segunda linha o t grande na segunda linha ser igual a zero. Entenderam o que eu estou falando? É um caso particular, né? O primeiro caso, por que a gente começa por ele? Porque a gente viu a definição mais simples por ele, certo? Mas vocês concordam que o caso de baixo é o caso genérico? Para qualquer t grande? Esse t grande não pode ser zero? Pode. E aí dá o de cima. Eu só preciso colocar essa propriedade aqui na prova, por exemplo, no formulário. Concordam? Não preciso colocar a primeira. A primeira é um caso especial. Eu não falei nada sobre t grande. Se t grande é igual a zero, é igual a primeira. Não é isso? Então tá. Tentem fazer agora a letra B, C e D daqui. E tentem fazer a letra B, C e D daqui. Tá? Eu já vou corrigir. Professor. Oi. Exponencial ele dá θ elevado ao quê? J ômega zero. A da C. Lá, desculpe, aqui em cima? Aqui? Ou aqui? Lá de baixo. Essa. Não, a da C, letra C. Na letra C. Desculpe. Entendi. Letra C. Deixa eu aumentar aqui para ver se de repente você consegue ver. X menos T? X menos T, exatamente. X menos T. Notem que nesse caso aqui, qual é o T grande que vocês vão usar aqui nesse terceiro caso aqui, nessa letra C? Qual seria o T grande? Tem que olhar para onde? Tem que olhar para o delta. Qual seria o T grande aí? 2, exatamente. 2. Certo? 2. Qual é a função de T que tem nesse item aí? É E elevado a menos 2 que multiplica X menos T. Mas tem o X. Pois é, essa função de T tem duas variáveis. Esse X aí, você conhece? Não. Você não conhece. Certo? Você não conhece. Então o que eu faço? Só substituir o que você conhece, cara. Você só vai substituir quem? O X ou o T? Quando você fizer o F de 2, você vai fazer um F de 2. Vocês concordam comigo? Vocês vão substituir quem? O T. E o X você não sabe quem é. Está dando para entender? Tá? Essa é a questão, esse exemplo ele colocou de propósito. Então vai dar o quê? Eu já posso falar. Vai dar E elevado a menos 2, abre parênteses, X menos 2, fecha parênteses. Certo? Ok? Por quê? Porque a função não é o F de T, não é E elevado a menos 2, abre parênteses, X menos T. Eu não tenho que fazer F de 2? Onde tem T eu coloco 2. Por que tem que fazer F de 2, Abel? Porque é delta de 2 menos T. Se é delta de 2 menos T, né, o T grande é igual a 2. Como é que eu descubro o T grande, Abel? Vou repetir. O que está dentro do parênteses do delta tem que ser igual a zero. Certo? Se o que está dentro do parênteses do delta tem que ser igual a zero, certo? O que vai acontecer? O T grande vai ser igual a 2. Tá? Ele vai ser negativo? O T grande? Não, T igual a 2. Só porque tem aquele menos T ali? Não, na verdade você tem que pensar na função, você está pensando no número. Não, o que é um delta de T menos 2? Desculpa, um delta de... O que é isso aqui? O que é essa função aqui? Não é delta de menos T mais 2? Isso. A gente não aprendeu que tem que primeiro deslocar? Então, o que é delta de menos T mais 2? É o delta de... Você vai ter que fazer primeiro o delta de T mais 2, concorda comigo? É primeiro deslocar. Delta de T mais 2, ele não está em menos 2? Agora você não tem que inverter o delta de T? Ele não vai lá para o 2 novamente? Por isso que é mais fácil pensar no que está dentro do parênteses que ficar pensando no que vai ser a função. Entendi. Dá menos trabalho. Entendeu o que eu estou falando? Sempre que tiver um parênteses, você vê o que está dentro igual a zero. Essa é a dica. Senão, se você ficar pensando onde vai ficar o delta, que é uma das formas de pensar. Onde vai ficar o delta? Onde vai ficar? Ele vai ficar onde? Delta de 2 menos T, você tem que pensar onde ele vai ficar. Porque é onde ele ficar que existe a função. Então pensa bem,
delta de t, está aqui. Mas o que é delta de 2 menos t? É delta de t. Por que é 2 menos t? É menos t mais 2, concorda comigo que é menos t mais 2? O que você faz primeiro? Se é menos t mais 2, se é qualquer coisa mais alguma coisa, você desloca a coisa para a esquerda. Então, o delta de t mais 2 é para cá, a minha esquerda, no caso de vocês, a esquerda de vocês aí, certo? Aqui é o t mais 2, legal? Só que você tem que inverter, não tem? Em relação a esse eixo, não é? Ele está em menos 2, não está em menos 2? Ele vai passar e ir para onde? Para 2. Mas não é a mesma coisa que você pegar o t igual a 2 e acertar lá direto? É mais fácil fazer assim? O macete é esse, galera. É muito mais fácil fazer dessa forma, tá? É muito mais fácil. Tanto para encontrar os outros também, tá? Tenta fazer, beber uma água ali, já volta, já começa a fazer. Já vem aí. Parênteses é com E, né? É que na verdade em inglês é com I, mas acho que em português é com E. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar no Google. Fechar tudo. Cadê? Fechar tudo. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. É com E, mas em inglês é com I. Ok? Vamos fazer. Ó, vou pegar aqui, ó, seno, fazer primeiro os que não tem integral. Seno de t ao quadrado menos π sobre 2, delta de t. Então, ó, seno de π ao quadrado. É isso? Não, t ao quadrado menos π sobre 2. T ao quadrado menos π sobre 2. Vezes delta de t. Aqui, ó, já sei que isso aqui é o quê? É o f de t, né? É o f de t. Isso vai dar o quê? Vai dar o f de 0. Quem é o f de 0? É seno de z ao quadrado, de 0 ao quadrado menos π sobre 2 vezes delta de t. Tá certo isso? Tá. Poderia deixar dessa forma. Só que isso aqui, na verdade, é seno de menos π sobre 2 vezes delta de t. E esse seno, eu sei quanto vale. Ele vale menos 1. Certo? Ok? Né? Seno é o eixo vertical, né? Então, ó, π sobre 2 é 1. Menos π sobre 2 é menos 1. Tá? Então, isso aqui vezes delta de t, ou simplesmente menos delta de t. Vamos ver se está certo? Menos delta de t. Agora o outro, ó, e elevado a menos 2t, essa aqui foi a letra B. E elevado a menos 2t, delta de t. Tem que botar mais folhas aqui. Deixa eu botar de novo aqui, mais fácil correr aqui em cima. Ok. Vamos lá. E elevado a menos 2t, delta de t. É fácil ver que aqui é o f de t. O que vai acontecer aqui? Vai ser e elevado a menos 2 vezes 0, vezes delta de t. Isso aqui a gente sabe que vale e elevado a 0, que vale 1. Então, isso aqui é delta de t. Só conferindo aqui.
delta de t. Finalmente, ó, esse último aqui ele faz de propósito. Ômega ao quadrado mais 1, ômega ao quadrado mais 9. Então, letra D. Ômega ao quadrado mais 1, ômega ao quadrado mais 9, vezes delta, e aqui ele já coloca ômega menos 1, se eu não me engano. É isso mesmo. Então agora, ó, o que vai acontecer aqui? É o que eu falo, o que é que está dentro do parênteses aqui? É ômega menos 1. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 0. Então ômega tem que ser igual a quanto? 1. Certo? Isso aqui quem é? Isso aqui é o f de ômega. Então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 ao quadrado mais 9, que multiplica delta de ômega menos 1. Não pode esquecer o menos 1. Está errado se colocar delta de ômega. Tá? O delta de ômega é outro cara. O cara que está em 0. Certo? E nesse caso, o delta de ômega menos 1, né, quando ele estiver ali em 0, na verdade, nesse caso aqui, o delta de ômega menos 1, em 0 ele vale 0. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser 1 mais 1 sobre 1 mais 9 vezes delta de ômega menos 1. Então, vai dar 2 sobre 10 vezes delta de ômega menos 1, que vai dar delta de ômega menos 1 dividido por 5. Tá? Bem tranquilo. Agora vamos fazer as integrais, ó. Primeira a gente já fez, vamos fazer a segunda, ó. Delta de t menos 2 cosseno de πt sobre 4. Então, dt. Então, mais uma vez, quem é que tem que ser igual a 0 aqui? Esse cara. Então, t menos 2 tem que ser igual a 0. Então, t tem que ser igual a quanto? 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar cosseno de quem? De π vezes 2 sobre 4. Certo? Cadê o delta? O delta sumiu por causa da integral. Certo? O delta sumiu por causa da integral. Ok? E isso aqui a gente pode cortar. O cosseno de π sobre 2, né? Π sobre 2, cosseno é 0. Então isso aqui vai dar 0. Tá? Ó, 0. Finalmente, e elevado a menos 2, x menos t, vezes delta de 2 menos t dt. Isso aqui vai dar, eu sei que isso aqui tem que ser igual a 0, 2 menos t tem que ser igual a 0, é a mesma coisa que falar que t tem que ser igual a 2. Eu vou pegar esse t igual a 2 aqui, vou substituir aqui, certo? Então vai ficar o que? Vai ficar e elevado a menos 2, x menos 2. E essa é a resposta. Ah, mas tem um x ali. Fazer o que, né? A função é de t, mas tem x. Esse x aí, na verdade, é de 2. Teoricamente, se esse x for uma variável, se esse x for uma constante qualquer, beleza, né? Ok? Esse x podia ser uma constante qualquer. Legal aqui, aqui, por exemplo, ó, também aparece isso. É que nesse exemplo aqui, a gente fez t igual a 0, né? Então ele sumiu, mas x podia ser uma constante qualquer. Legal?
Tá. Agora eu quero fazer um exercício aqui que é bem interessante, né? Vou pegar aqui e fazer uma coisa semelhante a isso aqui, ó, né? Quase igual, vou botar assim, e elevado a menos 2 vou até botar isso aqui mesmo. Deixa eu botar um ômega aqui. Ômega menos T vezes delta de T mais 2 dt. E aí? Quanto é que dá isso? Agora eu fiz uma pegadinha aí. Aí eu fiz uma pegadinha. Parece que tem pegadinha nenhuma, né? Mas tem uma pegadinha aí. Vai dar zero? Vai dar zero. Exatamente, vai dar zero. Por quê? Porque na verdade aqui, ó, essa integral começa em zero, não é? Então pensa bem. O que a gente vai fazer aqui é usar a mesma propriedade que a gente usou lá. Porque, na verdade, quando a gente faz esse negócio de sair só o valor, o que a gente faz é usar a propriedade que isso aqui vale quanto? Isso aqui vale e elevado. Deixa eu dar um espaço aqui, peraí. Isso aqui vale e elevado a menos 2 ômega menos 2. Por que menos 2? Porque tem que ser o t igual a zero. Para ser o t igual a zero, o t grande tem que ser igual a menos 2, certo? Ok? Que multiplica o quê? O delta de t menos 2, de t mais 2. Só que você tem que fazer a integral aqui, tá? E quando você fizer a integral aqui, que é de 0 até mais infinito, né? Essa integral que está aqui, a gente sabe que ela, como aqui é uma integral de dt, né? Ela simplesmente, se eu pegar aqui, eu posso até copiar ela, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu copiar ela. Eu vou até cortar. E agora, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu só chamar um pouquinho para o lado aqui. E agora, deixa eu ver se funciona o colar. Ó, funcionou o colar. Vocês concordam que o que vai ter uma coisa assim? Né? Eu tirei o 2 ômega menos 2 para fora. Não foi isso? Só que aí o que vai acontecer? O que vai sobrar? Isso aqui, se você for integrar agora, como a integral começa em zero, e esse impulso, deixa eu apagar esse cara aqui que ele está me atrapalhando, e esse impulso aqui, delta de t mais 2, ele está em menos 2, quando eu for fazer a integração, eu não vou pegar o valor dele, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não vai dar 1. Não vai dar 1 porque eu não pego o impulso, vocês estão entendendo? Ah, mas quando você faz de menos infinito até mais infinito, dá certo. Quando você faz de menos infinito até mais infinito, dá certo, porque você vai pegar desde lá de baixo, do t negativo até o t positivo. Só que aqui, de propósito, eu coloquei zero, pegadinho isso aqui, tá? Não tem nem exercício desse no livro, tá? Mas é bom vocês saberem que tem que saber onde é que você está integrando, né? Você não pode dar merda. Você está entendendo o que eu falei aqui agora? Ele pegou ali, vai dar zero. Vai dar zero porque aquela integral deu zero. E por que aquela integral deu zero? Porque você não está integrando o delta. O delta está aqui, ó. Para vocês, aqui, eixo vertical, minha caneta preta. O delta não está aqui? Eu não estou fazendo a integral daqui para cá? Não é isso? Integral daqui para cá não tem nada. É só zero. Não é isso? É só zero. O delta não é zero quando é diferente do lugar onde ele está? Não é isso? Ah, mas se você começasse a integrar em menos 3, ia dar certo. Beleza, eu não comecei a integrar em menos 3. Né? Comecei a integrar em 0. Legal? Entenderam? Tá. Legal.
Vou falar de outros sinais que são muito importantes, né? Porque você... Oi, volto. Ah, tá. Aí. Então, olha só. Sinais muito importantes, né? Vamos pegar, por exemplo, o sinal exponencial, porque ele é muito importante. A gente já usou aqui várias vezes, mas por que sinal exponencial é tão importante assim? Eu vou dizer mais o seguinte, eu vou só copiar ele aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Por que se usa tanto essa função exponencial aqui? Esse e elevado. Deixa eu copiar. Vou colar. E esse exponencial que a gente vai usar aqui, a gente chama de exponencial complexo, tá? Por quê? A gente chama de exponencial complexo. Porque esse valor S aqui, né, é um número complexo. Tá? É um número complexo. Como assim é um número complexo? Sim, o S não é um número real. Vocês estão acostumados com exponencial com S sendo um número real. S é uma variável qualquer, um número qualquer, né? Então, por exemplo, se você pegar e elevado a 3t, né, é um exemplo, né? É um exemplo de e elevado a st quando s igual a 3, certo? Beleza? É uma função que a gente usa várias vezes, mas exponencial crescente, né? Porém, se S é da forma sigma, isso aqui a gente chama de sigma, mais j ômega, tá? O que acontece? O que acontece aqui é que você tem uma exponencial complexa, certo? E o que é uma exponencial complexa? Eu vou mostrar para vocês o que é uma exponencial complexa. Primeiro, que é um número, vai aparecer um número complexo, certo? Então, na verdade, o que é e elevado a sigma mais j ômega vezes t? É o que? É e elevado a sigma t mais j ômega t, certo? Só estou usando aqui propriedade exponencial. Mas o que é isso aqui? Não é e elevado a sigma t vezes e elevado a j ômega t? Tá? Não é isso? Tá? Esse e elevado a sigma t é uma exponencial real, certo? É uma exponencial real. E esse cara aqui? Essa aqui é uma exponencial complexa, tá certo? Complexa. Tá? Essa exponencial real aqui, notem, ela pode ter vários valores. Como assim vários valores? Não é sempre uma exponencial? Não. Não é sempre uma exponencial. É só você pegar, por exemplo, t igual a zero. Se t igual a zero, né? Melhor dizendo, t igual a zero não, porque não é interessante aqui, mas bota sigma igual a zero. Se sigma igual a zero, o que vai acontecer? Vai ter 0 vezes t, e você vai ter simplesmente o quê? Você vai ter simplesmente a constante 1, certo? A constante 1. Legal? Então, se você tiver o sigma igual a zero, o que vai acontecer é que você vai sobrar nessa exponencial e elevado a st, né? Vai sobrar só o e elevado a j ômega t. E quem é o elevado a j ômega t? Aí vem a fórmula de Euler, que eu não vou provar. Eu acho que ele prova usando série de Taylor, uma parada assim no livro. Mas, cara, tem uma prova muito mais bonita lá que eu encontrei na internet, que é usando cálculo, tá? Usando cálculo e derivada. Eu vi, tá? Eu estava vendo isso aí, acho que é ontem. Sim. Tem várias formas de você... É que, na verdade, quando você faz a expansão do e elevado a j ômega t, lembra que j é um número complexo, tá?
vai aparecer isso aqui na verdade, ó, E elevado a J θ, essa é a fórmula de Euler, né? Igual a cosseno de θ mais J seno de θ, tá? Você consegue demonstrar isso, que você mostra que a expansão do cosseno de θ tem um determinado padrão, né? A expansão do seno de θ tem um determinado padrão. Aí quando você pega o cosseno de θ e pega o seno de θ e multiplica por J, digamos assim, dá a expansão do E elevado a J θ. Um minuto o cara mostrava isso. Sim, tem uma maneira de resolver. Eu vi, o cara usa cálculo e usa a derivada do E elevado e aí você chega lá, certo? É bem bonito, mas eu nem lembro mais como é que é e não vou aqui perdendo meu tempo. O que é importante para vocês é isso, que E elevado a J θ é cosseno de θ mais J seno de θ. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se isso aqui é cosseno de θ mais J seno de θ, o que vai acontecer aqui? Você vai ter uma senoide, digamos assim. Ah, mas eu tenho uma senoide real e uma senoide imaginária. Beleza, mas tem uma senoide. E por que você está falando isso? Cara, pensa bem. Agora eu vou colocar aqui mais uma coisa. Pensa bem. Por isso que essa função exponencial complexa é importante. Olha só. Você consegue copiar, colar. Olha só, usando a exponencial complexa, né? Olha que coisa interessante, né? Se você pegar, por exemplo, o S e colocar zero, né? Você consegue, através de uma exponencial complexa, representar uma constante. Concordam comigo? É só botar K vezes E elevado a S, vai dar uma constante, certo? Se você pegar, por exemplo, colocar o ômega igual a zero, o ômega do S, porque o S é o quê? Só lembrando quem é S, né? Quem é S? É sigma mais J ômega, não é? Se você pegar, por exemplo, e colocar o S todo igual a zero, você tem uma constante. Se você colocar o ômega igual a zero, você tem uma exponencial, que pode ser crescente ou decrescente, concordam? Certo? Se você pegar e colocar o sigma, né, igual a zero, você tem um cosseno e um seno, certo? Você tem uma senoide pura. E se você tiver tanto o tanto o sigma quanto o ômega diferentes de zero, aí você tem isso aqui, você tem... Então, o primeiro caso, né, se a gente fosse desenhar, aqui tem o desenho. Desenhar não, tá? Deixa eu pegar o desenho aqui, que ele tá já bonitinho aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu pôr aqui. Professor, W é ômega. Ou como você quiser. Na verdade, W é W. Só que, quando a gente está usando aquela letra sigma, a letra sigma é o S puro no alfabeto grego. E o W, que a gente fala, no alfabeto grego, é o ômega. Tá? Certo? Só por isso que o pessoal fala... Pode falar W, não está errado não. Tá? Mas, na verdade, se você for pegar lá e colocar W no Word, por exemplo, ele vai colocar vamos supor que você esteja trabalhando com a letra Arial, por exemplo. Você está lá no Word trabalhando com Arial. Aí você coloca W, aparece assim. Ó. Tá? Aparece assim. Só que se você for lá no Word e mandar inserir símbolo, e aí procurar letras gregas, e aí for colocar o W, vai aparecer assim. Um ômega mesmo. Tá? Só lembrando que esse é o ômega minúsculo.
O ômega maiúsculo vocês conhecem. É o ômega do Ohm, né? Certo? Da mesma forma que o sigma minúsculo é esse, e vocês sabem como é que é o sigma maiúsculo? Sabem sim. Esse é o sigma maiúsculo, né? Vem de S do somatório, não é isso? Porque sigma é a letra S no alfabeto grego, né? E o delta minúsculo vocês não devem ter nem visto, não é toda hora que aparece, não é isso? Eu coloquei aqui para vocês, é o delta minúsculo, parece um Szinho assim. E o delta maiúsculo, vocês já viram também, bem diferente, tá certo? Ele é radiano por segundo. O quê? Sempre que você estiver trabalhando com frequências aí, vai ser em radiano por segundo. Porque aí, se você estiver trabalhando com frequências que não são radianos por segundo, aí é hertz, aí não é ômega, aí é F de Francisco, certo? Ômega, que é a frequência em radianos por segundo, é 2πf, certo? Legal. Ok. Vamos aqui ver as figuras, olha só. Exatamente, ó. Se ômega, aqui, ó, primeiro caso, ó, se ômega, opa, desculpa, apertei errado aqui. Se ômega é igual a sigma, que é igual a zero, dá uma constante, certo? Se ômega for igual a zero, né, vai dar, aí vai depender do sigma. Se o sigma for maior do que zero, exponencial crescente. Se o sigma for menor do que zero, exponencial decrescente. Se o sigma for igual a zero, você vai ter sempre ou um seno ou um cosseno, né? Se for no caso real, né, em sinal real, você vai ter um cosseno. Concorda comigo que você vai ter um cosseno? Por isso que ele colocou aqui, ó, sigma igual a zero, ele desenhou. Como é que você sabe que isso aí é um cosseno? Você tem um cosseno porque é 1, né? Quando está em zero, tá vendo ali? Se fosse um seno, seria alguma coisa. Mas aqui seriam dois gráficos, vocês concordam? Na parte real seria um gráfico assim, na parte imaginária. Como é que você desenha dois gráficos numa coisa só? Não dá. Você tem que fazer um gráfico bidimensional, não é isso? Real e imaginário, certo? E aí o que você faz? Aqui ele só desenhou no eixo real, tá legal? Tempo real, certo? Não colocou no tempo imaginário. Legal. E aí, ó, quando tem ômega e sigma diferentes de zero, se o sigma for menor do que zero, você vai ter uma exponencial decrescente, que é esse cara aqui, ó, mas que multiplica o quê? Multiplica um cosseno, não é isso? Então aparece isso. E se for maior, você vai ter uma exponencial crescente, que é esse cara aqui, que multiplica o mesmo cosseno. Cara, não sei se vocês perceberam, essa função e elevada a st, essa exponencial complexa, porra, ela representa uma porrada de sinais. Vocês concordam comigo? Notem, através da constante, por exemplo, e usando degrau, eu até posso gerar degrau e assim por diante. Vocês concordam comigo? Não é? Ok? Então é bem legal, tá? É bem legal, por isso que o pessoal usa muito ela. Vocês vão ver que a gente vai usar ela, o e elevado a st, né? A gente vai usar quando estiver trabalhando com o nosso transformada de Laplace, ainda nesse semestre, certo? Por isso que apareceu aquele S, não é do nada, né? Aí você vai ver, você vai mostrar que a transformada de Laplace nada mais é do que como se fosse digamos, uma decomposição. Depois vocês vão ver isso, de um sinal qualquer em frequências complexas. Depois a gente vai mostrar isso. Isso é matemático demais para vocês terem que ficar botando isso na cabeça. O que é importante são as propriedades. Que nem o delta de T. O delta de T não é complicado, mas a propriedade dele é simples. Qual é a propriedade dele? É a propriedade da amostragem. Se você multiplica ele por um sinal, você tem o valor
do sinal naquele ponto onde ele existe, não é isso? Não é? Essa é a propriedade importante. Qual é a propriedade importante da transformada de Laplace que a gente vai usar? É a propriedade que mostra que se você tem uma equação diferencial, por exemplo, isso é só um parênteses, viu, pessoal? Ó. Se você tiver, por exemplo, essa equação diferencial aqui, dy2 de t, d2y de t, dt2, mais 3dy dt, mais, vamos botar mais 6y de t, é igual a, sei lá, uma função qualquer, u de t, tá? E aí, o que acontece? Como é que você resolve essa equação diferencial? É uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária. Vocês já aprenderam isso em cálculo, não é? Só que se você quiser fazer de uma maneira muito mais simples, você tira a transformada de Laplace disso e tira a transformada de Laplace disso, tá? Aí você vai ver que isso aqui vai ser S2y de S mais 3S, se S aqui é um pequenininho, que multiplica y de S mais 6 que multiplica y de S é igual a 1 sobre S. Por que 1 sobre S? Porque a transformada do degrau é 1 sobre S. Tá, e aí? E aí você tem o seguinte, ó. Você coloca o y de S em evidência e você tem que S2 mais 3S mais 6 é igual a 1 sobre S. E aí você pode chegar com o valor... Você não quer encontrar o y de S? Na equação diferencial ele diz o seguinte, ó, que a derivada segunda mais 3 vezes a derivada primeira mais 6 vezes a derivada é igual a um sinal que você conhece. Qual é o sinal que você conhece? O U de T. O de T vocês conhecem. Quem é o y de T? É isso que a equação diferencial quer descobrir. Quem é o y de T? Né? Então, mas o Isabel está fazendo tudo em S aí. Beleza, é um parênteses. Isso aqui vai dar 1 sobre S que multiplica S2 mais 3S mais 6. E que eu posso fatorar assim, ó, S mais 1, não, S mais 1 e S mais 2. S mais, tá, eu errei aqui, mais 2. Tá? Ok? Beleza. E aí? Eu não encontrei o y de t. Vocês concordam que eu não encontrei o y de t? Mas eu encontrei o y de s, não é? Quem é o y de s? É a transformada de Laplace de y de t. Se eu encontrar o y de s, tem como fazer a operação inversa da transformada de Laplace. Aí é só pegar na tabela e fazer a transformada inversa para encontrar o y de t. Certo? Vocês vão ver que isso aqui vai dar um A sobre S. Esse A eu tenho que calcular, eu não vou fazer aqui agora. Mais um B sobre S mais 1. Mais um C sobre S mais 2. Certo? E aí, galera, isso aqui é o isso vira isso. Tá? Por que você fez isso? É porque nem sempre na tabela tem o que eu quero. Certo? Então, o que acontece? Eu procuro fazer o que a gente chama de expansão de frações parciais. A gente vai falar sobre isso quando estiver falando sobre Laplace, tá? E aí eu vou ter que, na verdade, quando eu for fazer a inversa disso aqui, vai dar A vezes U de T. Por que A vezes U de T? Porque eu não falei que a transformada do U de T era 1 sobre S? A transformada de inversa de A sobre S é A vezes 1 sobre S. A é uma constante, é A vezes U de T. Mais o que? Mais um B que multiplica E elevado a menos T. Por quê? Porque a transformada de E elevado a menos T é 1 sobre S mais 1. Mais um C que multiplica E elevado a menos 2T. Por quê? Porque a transformada de E elevado a menos 2T elevado a 1 sobre S mais 2. Então, essa equação diferencial aqui, ó, que vocês teriam que usar
um monte de regras que vocês aprenderam, etc. e tal, homogênea, não homogênea, solução isso, não é? Eu consegui resolver usando transformado de Laplace em meia página, tá? Ah, mas você tem que saber usar transformado de Laplace, por isso vocês vão aprender, tá? Tá, por que é importante? Pô, cara, porque quase todos os fenômenos que vocês vão estudar, eles são normalmente descritos por os fenômenos físicos, principalmente na engenharia elétrica, né? Eles são descritos por equações diferenciais. Não é só na engenharia elétrica, não, na engenharia química também é, certo? Ah, dá um exemplo aí, pô, relação tensão-corrente, né, num capacitor, relação tensão-corrente num indutor, certo? Ok? Se tiver mais de um indutor, vocês já sabem que vai aparecer equações diferenciais de segunda ordem. Se tiver mais de um capacitor, também. Se tiver um indutor e um capacitor, também, né? Cada elemento que você vai colocando no sistema vai acrescentando, né, ordens à equação diferencial. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Ah, é só em circuitos? Não, em controle também, né? Em controle vai lá aparecer os sistemas mecânicos, né? Em onde você tem lá, qual é a força de uma mola? É K vezes XT, onde XT é o deslocamento da mola. Para que eu preciso saber disso, Abel? O engenheiro eletricista, que trabalha com engenharia elétrica, precisa conhecer controle. Então, realmente, às vezes ele não precisa saber tanta mecânica assim. Ele pede para o engenheiro mecânico lá descrever o sistema através de equações diferenciais, aí o engenheiro eletricista vai lá e usa transformado de Laplace. O engenheiro mecânico também não vai aprender isso? Vai, tá? Só que eu estou falando, mas o engenheiro mecânico vai aprender a equação lá dos capacitores e indutores? Não. Eles podem os dois trabalharem com controle? Sim, tá? Controle é uma disciplina que é uma área que é multidisciplinar, pode ser usada em controle, controle pode ser usado na engenharia química, eu fiz. O meu doutorado, quem quer fazer a parte acadêmica aqui, a ideia é você fazer mestrado e doutorado, né? O mestrado em engenharia elétrica existe na UEM? Não. Existe em engenharia química? Existe. Vocês podem fazer? Podem. Existe em informática? Sim. Podem fazer? Pode. Tá? A engenharia elétrica pode usar, por exemplo, também o mestrado em informática, aqui, que tem o doutorado também. Tá certo? Ok? E a gente vai ajustando. São engenharias afins. Ok? Legal? Beleza. Agora, vamos falar mais de umas coisas interessantes que eu ainda não finalizei, né? Vamos falar sobre... Deixa eu ver se é isso que eu quero falar por último. Beleza, é isso mesmo. Só para terminar a aula de hoje. Então, vamos falar aqui agora disso aqui, ó, que também é importante. A gente pode chamar esse sinal par ou função par, né? Ou sinal ímpar ou função ímpar, né? O que é isso? Cara, isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando lá em transformada de série de Fourier, que vocês já viram, mas esqueceram, transformada de Fourier, etc. Né? Quando você está trabalhando nesses dois assuntos, né, muitas vezes aparecem esses tipos de sinais, né? Esses sinais são sinais que têm simetria, né? O que é um sinal par ou uma função par? É um sinal que ele é simétrico em relação ao eixo vertical, certo? O valor negativo dele é igual ao valor positivo dele. Ó, aqui, esse ponto aqui tem o mesmo valor de menos A e mais A, certo? Ok? E o que é a função ou sinal ímpar? É o sinal que é simétrico duas vezes, digamos assim. Ele é simétrico em relação ao eixo vertical e ao horizontal. Então ele é simétrico em relação a um ponto. Porque tem que ser um E, né? Se é E, tem que ser um ponto. Então é esse ponto aqui, ó, é a origem. Pode ver que se você pegar aqui, ó,
existe uma simetria, tá? Aqui é menos A, ou seja, como assim a simetria? Ó? Aqui vale, por exemplo, menos B, e aqui vale quanto? Mais B. Os sinais mais comuns, né, mais que vocês veem mais que são pares e ímpares, é, por exemplo, o seno e o cosseno, né? O cosseno, né, é um sinal com simetria par, né? Pode ver aqui em cima, ó, na figurinha, olha aqui, isso aqui é o cosseno, ó, ele é simétrico, ele é par, tá vendo? Quem é o seno? Se eu fosse desenhar o seno, não seria um cara assim, ó? Notem que ele passa pela origem, né? E normalmente isso tem que acontecer, né? Quando você tem um sinal ímpar, ele tem que ser zero na origem. Por quê? Porque se ele não for, é porque ele não é simétrico, né? Pensa bem. Professor, ok? se for uma função, por exemplo, 1 sobre x. Não, aí 1 sobre x não é par nem é ímpar. É isso aí. Existem sinais que não são pares nem ímpares, né? Não preciso nem... Tem várias delas. Por exemplo, essa função aqui, ó, esse sinal aqui. Botar um sinal mais simples. Não é mais simples, mas esse aqui, ó. Aqui. Ó, esse sinal aqui, vou fazer de propósito. Fazer de propósito. Você olha assim, é ímpar. Não é, cara. Não é. Tem uma parte ímpar aí? Tem. Tem uma parte par? Também tem. Concorda comigo? Também tem. Fácil de enxergar, inclusive. Ó. Essa aqui é a parte par dele. Tá? E essa aqui é a parte ímpar dele, certo? Tem simetria, bonitinho, mas não é um sinal nem par nem ímpar, né? Então 1 sobre x você já sabe que não vai, até com x tende a infinito, né? Quando x tende a zero vai depender de infinito e assim por diante, tá? Ok? É uma coisa assim, né? 1 sobre x ele é par, né? É porque você está pegando tudo, né? 1 sobre x é par, né? Só olhar aqui, ó. É isso mesmo. Não, mas ele é ímpar, se fosse. Não, é ímpar, exatamente, é ímpar, é assim, né? Não é isso? É ímpar, desculpa, é assim. Eu nem olhei aqui, já fui falando que não era, mas só foi bom ter falado isso, né? 1 sobre x, quando x é negativo é para cá, é isso mesmo, tá? E quando deixa positivo, ele tende a zero lá embaixo, certo? Mas é sempre um valor negativo, não é isso? É assim, ó, 1 sobre x é isso aqui, né? Não é? Quando x tende a zero, ele tende a infinito. Quando x tende a mais infinito, ele tende a zero. Já na parte negativa, ó, 1 sobre x, né? Quando for menos 1, vai ser 1 sobre menos 1, que é menos 1, certo? Então vai ser uma coisa assim, ó. Né? Quando ele tender a zero, ele vai tender pela esquerda para menos infinito, e quando ele tender a infinito para menos infinito, né, vai ser 1 sobre menos infinito que vai dar zero. Mas daí ela tá? Não, é integral que você está falando? Assim. Não, esse eu estou falando, é um sinal, esse aqui é um sinal ímpar. Ímpar, mas seria descontínuo, né? Não tem problema nenhum, tá? Ele não, né? Se ele existisse em zero, ele teria que ser zero, tá? Mas não é, tá ok? Beleza? Legal? Aqui, ó, presta atenção agora. Agora eu vou falar uma coisa que pode parecer estranho, né? Bom, primeiro vamos ver umas coisas interessantes aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos ver umas coisas interessantes aqui, ó. Algumas propriedades das funções pares e ímpares. Por exemplo, a integral de menos infinito até mais infinito de uma função par
de t dt é 2 vezes a integral de 0 até mais infinito da função par de t dt. Por quê? Porque é igual, né? Aqui é igual aqui. Certo? Isso é legal. E a integral de menos infinito até mais infinito de uma função ímpar de t dt é 0. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui vai cancelar com esse cara aqui que é negativo. Até o 1 sobre x aqui, que eu apaguei aqui, né? Mas que tinha aqui, que vai dar 0 também. Se você pegar de menos infinito até mais infinito. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui, pessoal? Além disso, existe uma coisa muito interessante. Todo sinal, qualquer sinal, pode ser qualquer um. Decomposto, digamos assim, pode ser formado, vamos dar assim, formado por uma parte par e uma parte ímpar. Isso aí, eu até dei um exemplo aqui em cima. Né? Esse sinal, ele é par? Não. Ele é ímpar? Não. Mas ele pode ser formado por uma parte par e uma parte ímpar? Pode. Não é isso? Né? E a parte par é definida da seguinte forma. Fp de um sinal, parte par, eu posso dizer o seguinte, que é f de t mais f de menos t dividido por 2. E a parte ímpar é f de t menos f de menos t dividido por 2. Opa! Será que é? Olha só. Vamos ver se isso é uma coisa válida? Estou dizendo que isso existe, né? Você pode decorar, se quiser na prova eu digo qual é a fórmula, mas vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona. Qual é a característica do sinal par? Não é f de t tem que ser igual a f de menos t? Não é isso? E ímpar? Isso aqui é par. E se for ímpar? F de t tem que ser menos f de menos t. Isso aqui é ímpar. Certo? Ok? Então, o que eu estou falando é que qualquer sinal, né, vai ter uma parte par e uma parte ímpar. E como é que você define isso? Você define com essas fórmulas aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se f de p, vamos ver se isso aí que eu acabei de definir é par. Quanto é que é f de t? É f de t mais f de menos t sobre 2. Se isso aqui for par, e eu pegar f de... Se isso aqui for par, e eu pegar f de menos t, tem que ser igual, concorda comigo? O que é f de menos t, não é? F de menos t mais f de menos t sobre 2? Não é isso? Não é? Mas o que é isso aqui? Não é f de menos t mais f de t sobre 2? Porque f de menos t é f de t. Mas isso aqui é f de t mais f de menos t sobre 2. E isso aqui são iguais. Então, realmente, se eu pegar essa fórmula aqui, né? Se eu pegar essa fórmula aqui, eu tenho a parte par do sinal. Concorda comigo? É uma coisa par. Concorda que é uma coisa par? Beleza. Agora vamos ver se é ímpar. F de ímpar. F de I de t. Eu não falei que é F de t
menos f de menos t sobre 2, não é? Vamos fazer agora f i de menos t. Não vai ser f de menos t menos f de menos t sobre 2? Não é isso? Eu estou substituindo. Quanto é que vai dar isso? Aqui vai dar f de menos t menos f de t sobre 2. Mas eu não posso escrever isso aqui como sendo menos f de t menos f de menos t sobre 2? Não posso? Só coloquei o menos para fora? Então, isso aqui, ó, né? E isso aqui diz que a função é ímpar, não é? Tem que aparecer o menos, não tem que aparecer o menos? Então, beleza, tá? Se eu fosse pedir para vocês desenhar a parte par e a parte ímpar do sinal, né? Vocês teriam que fazer o quê? Teriam que fazer essas duas coisas aqui, ó. Pegar o f de t, né? Olha só. Olha o que eu ia fazer na hora de fazer a parte par desse cara. Eu ia pegar o... Olha... Dá para fazer com uma função, por exemplo, 1 sobre x, a gente sabe que é ímpar. E fazer um exemplo sobre isso aí? Pode, sim. Tá? Só que ia dar a própria coisa, ia dar a própria 1 sobre x. Ia dar a própria função, porque ela é ímpar. Ela ia mostrar que a parte par dela é nula e a parte ímpar era a própria. Claro que vai dar certo. Entendeu? Ok? Aqui, ó, fazendo nesse exemplo aqui, ó, só para vocês verem, ó. Se eu pegar aqui o f de t não é isso tudo aqui? Não é? Se eu pegar o f de menos t, não vai ser isso aqui, ó. O f de menos t não vai ser isso aqui, ó. Presta atenção, não é simétrico em relação à origem? Então vai ser, eu vou desenhar aqui o f de menos t, ó. Concorda? Se somar, essa parte some. Essa parte some. Concorda? E essa parte ficam 2 triângulos. Ia ser uma coisa assim, ó. Tá? Porém, eu tenho que dividir por 2, não é? 2 triângulos dividido por 2 é um triângulo só, né? Não é isso? Ou seja, lembra que ficou certinho a parte que eu queria? Se eu fosse fazer o contrário, ia só sobrar os quadrados. Vocês iam ver. Ia ficar 2 quadrados para baixo, 2 quadrados para cima e o triângulo ia sumir. Por quê? Quando eu fizesse o menos, esse triângulo que está aqui para baixo, ele seria, está para cima, ele ia estar para baixo. Aí ele ia zerar com o triângulo de cima. Aqueles dois que estavam para cima, você concorda? Quando eu fizer o menos, vai ficar essa função aqui que eu desenhei azul, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, verde. Qualquer função, isso aí? Claro, qualquer função. Você concorda que ia ficar assim? Quando eu somasse, né, ou, na verdade, fazendo menos, não é isso que eu estou falando? Que é subtraindo, né? Ó, isso aqui ia cortar com isso aqui, isso ia dividir por 2, então esses 2 quadrados iam virar um só, os 2 quadrados iam virar um só. A gente vai fazer um exercício aula que vem, tá? Qualquer função tem parte par e ímpar. Algumas podem, todas as funções que eu estou falando, qualquer função tem parte par e ímpar, e qualquer função, para você encontrar a parte par e a parte ímpar, você faz isso. Tá? Note que eu coloquei um f qualquer aqui. Pode ter uma função. Qualquer uma. Se você pegar uma função que é ímpar, a parte ímpar ela é própria e a parte par é 0. Se você pegar uma função que é par, a parte par vai ser ela e a parte ímpar vai ser 0. E se você pegar uma função que não é par nem é ímpar, vai ter 2 funções diferentes. Uma parte par e uma parte ímpar. Mas quando somadas, vai dar a própria função. Certo? Porque você está justamente querendo que, somando a parte... Ah, eu não mostrei isso, né? Mas quando você somar as 2 funções par e ímpar, dá a própria função. Soma aí, ó. Soma aí. Olha lá, ó. F de t sobre 2, mais f de menos t sobre 2, mais f de t sobre 2, menos f de menos t sobre 2. Quem vai cortar? O f de menos t sobre 2 vai ficar 2 vezes f de t sobre 2, que vai dar f de t. Legal? Ou seja, eu consegui separar em 2 partes que são diferentes, somadas dão a própria função, e cada uma delas é par ou ímpar, entenderam?
Legal? Tá? Beleza. Isso é útil? Muito útil. Às vezes você quer justamente simplificar o cálculo de alguma coisa, em vez de você fazer a transformada da função que é toda escrota, você transforma, né, a função, pega a parte par, faz a transformada, pega a parte ímpar, faz a transformada de uma maneira mais simples, depois soma de novo. Para isso, você tem que ter um sistema linear para poder somar as duas entradas e dar duas saídas. E é isso que a gente vai aprender na aula que vem, que são sistemas lineares. É amanhã, né? Tá ok? Falou, galera? Fechado. Até amanhã, então.